Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar início a esse momento. Se pode se colocar de pé, amém? Você que pode. Sejam todos bem-vindos a esse lugar. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios 3, versículo 18. Amém? Você encontrou? Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. E à medida que nós contemplamos ao Senhor, nós vamos pouco a pouco sendo transformados. Quando nós contemplamos ao Senhor, o seu Espírito, Ele vai trabalhando em nós para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. A conferência, ela já está acabando. Está chegando ao fim. Mas, irmãos, nós precisamos viver uma vida de contemplação. Davi, ele carregava esse desejo no seu coração de contemplar o Senhor e de aprender dele. E nós precisamos, irmãos, estar nesse lugar onde nós o conhecemos e também nos conhecemos, nos enxergamos. Nós precisamos estar nesse lugar onde nós enxergamos as nossas diferenças, onde você olha para Jesus, onde você olha para você e você começa a perceber o que é que tem de diferente entre vocês dois, que precisa ainda ser aperfeiçoado para que você seja cada vez mais parecido com Jesus, sendo transformado de glória em glória à semelhança de Cristo Jesus. Nós precisamos estar expostos à presença de Deus. Precisamos viver uma vida de contemplação. Você e Ele. Você e Ele. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa manhã, com esse mesmo anseio do coração de Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor: eu quero estar na tua casa, eu quero contemplar a tua presença, a tua beleza, eu quero aprender de ti. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, e é por tua causa, Jesus. É por tua causa que nós estamos aqui, Senhor. É pela tua bondade, é pela tua graça, pela tua fidelidade. E nós queremos nessa manhã, Senhor, colocar os nossos olhos em ti, Jesus. Queremos, enquanto adoramos, colocar os nossos olhos em ti, porque sabemos, Senhor, que a nossa adoração, a nossa vida, ela é diferente quando nós colocamos os nossos olhos em ti, Senhor. Provoca em nós esse desejo, esse anseio de a cada dia, Senhor, contemplar a tua presença, conhecer cada vez mais o teu coração, Jesus. Nós queremos prosseguir em te conhecer, Senhor. Queremos prosseguir em te conhecer, Senhor, porque disso depende a nossa vida. E essa é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o
Senhor está nesse lugar, e onde o Espírito dele está, aí há liberdade. Aleluia. O congresso está acabando, mas o altar está em mim e você. Todos os dias que possamos declarar o nome do Senhor, declarar o nome do Senhor, porque Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é grandioso. E nós te adoramos nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Em todo tempo, Senhor, aqui estamos, Senhor Deus, para te engrandecer, Pai, para contemplar o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Declare isso. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sim, Espírito Santo de Deus, queremos sentir a tua presença, o teu poder, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Contemple o nome do Senhor nesse lugar. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, olhe para o alto. É de onde vem o nosso socorro. É o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
O teu olhar é como fogo, a tua voz é como um trovão, e o teu poder é incomparável. Venha sobre nós. O teu olhar, a tua voz é como um trovão, e o teu poder venha sobre nós. Em uma só voz, vamos declarar: Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel. O teu olhar é como fogo, a tua voz é como um trovão, e o teu poder é incomparável. Venha sobre nós, incendeia, Senhor. O teu olhar é como fogo, a tua voz e o teu poder, é incomparável. Venha sobre nós, venha Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, Ele está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui. O Deus de fogo está aqui. Nos incendeia, Senhor. Toca-me, Senhor. Oh! Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor, com brasas vivas do altar, com brasas vivas do
agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Santo, Santo, poderoso. Espírito de Deus, nós queremos te adorar, Senhor, o Santo dos Santos. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Ele está aqui. Nós queremos ser incendiados pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos um propósito nesse tempo. Propósito de testemunhar o nome do Senhor às nações. Oh, aleluia, Jesus. Somos chamados para anunciar, proclamar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Quem está disposto a subir o monte do Senhor? Quem não terá medo de olhar a sua face? E essa é a geração dos que buscam tua face. Sim, essa é a geração dos que habitarão no monte de Sião. Essa é a geração dos que buscam tua face. Sim, essa é a geração dos que habitarão no monte de Sião. Com mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro, e não entregam a uma falsidade. Mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro,
só falam a verdade. Quem está disposto a subir o monte do Aleluia, aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Amém? Então quero chamar para cá o pastor Lucas. Ele vai estar compartilhando
a palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã. Você pode sentar, tá? Amém. Vamos orar, irmãos? Você pode estender a sua mão sobre a vida do pastor Lucas para abençoá-lo. Vamos orar por ele? Amém. Pai, nós oramos nessa manhã pela vida do pastor Lucas. E como seus irmãos e como igreja do Senhor, nós o abençoamos nessa manhã com graça, com sabedoria, com discernimento espiritual, com revelação do alto. Eu oro para que nosso coração seja como o coração dos discípulos no caminho de Emaús, que possa arder ao ouvir a Tua palavra, Senhor. É isso que nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, graça e paz, amada igreja, vocês estão bem? Amém? Quando a gente fala em finalizar, que está acabando, começa aquele sentimento de, né, eu quero mais, mas eu tenho aprendido que não é sobre muito fazer, mas como nós estamos fazendo, amém? Não é sobre muitos dias, mas sobre o quanto nós aproveitamos esses dias que têm passado. E se vocês estão anotando, estão guardando tudo que está sendo semeado aqui, eu tenho certeza que isso vai produzir coisas com peso de glória eterno na vida de vocês. Amém? Glória a Deus, estão felizes? Amém, meus irmãos. Ontem falamos um pouco acerca desse coração de igreja que entende o seu chamado, que entende o seu propósito. E eu queria compartilhar um pouco nessa manhã de vivência, amém? De coisas que a gente tem vivido naquele lugar ali no Maranhão, como igreja, e que tem nos ajudado a viver o propósito de Deus. Eu queria compartilhar, afinal de contas, é na mesa que a gente cresce, é na mesa que nós temos comunhão. E em nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que nessa manhã o Senhor derrame um pouco mais da porção que Ele tem para as nossas vidas, amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós concordamos com a Tua vontade. Obrigado porque eu sei que tudo aqui tem cooperado para aquilo que o Senhor quer, para o propósito eterno do Senhor. Eu quero apresentar todo jovem, idoso, meu Deus, adolescente aqui neste lugar. E eu quero te pedir, meu Deus, que seja não apenas mais um momento na Tua presença, mas que o Senhor coloque alicerces profundos. Que o Senhor estabeleça, meu Deus, marcos nas nossas vidas, que possam nos apontar, meu Pai, em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor quer e para o tempo que o Senhor está trazendo para nós como igreja. Senhor, nós queremos estar prontos a Te obedecer, nós queremos estar, meu Deus, prontos a andar em concordância com aquilo que é a Tua vontade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Amados, uma das coisas que eu carrego no meu ministério é a simplicidade. Eu prefiro o lado simples da vida. Sem dúvida nenhuma, o lugar que eu estou ali, hospedada, com a irmã Jaqueline e o Jean, não é isso? É perfeito, é o lugar perfeito. O melhor que poderia oferecer para mim foi oferecido. Sabe, a gente tem olhado para tantas pessoas ministrando a palavra, tantas igrejas que têm vivido tantas coisas, e às vezes nós temos nos esquecido que o Evangelho ele é puro e simples. Às vezes a gente tem se inspirado em tantas coisas e tem esquecido de olhar para dentro da nossa congregação, para aquilo que Deus pode, quer e vai fazer através do João, da Maria,
do Pedro, da Ana, do Lucas. E nós achamos que só vai acontecer se vier alguém, uau! E essa é a tragédia das conferências. É a gente achar que quando alguém disser encerrou, e a banda de fora foi embora, e o pregador foi embora, então acabou. E nós nos esquecemos de que a obra que o Senhor tem para essa cidade, para esse lugar, é através dos sobrenomes mais simples que nós temos hoje aqui. É através do seu servir. Eu olho para vocês com um olhar de expectativa, que vocês sejam a igreja que vai ser relevante ao ponto de impactar essa cidade. Amém? Que vocês sejam a igreja relevante ao ponto de deixar a marca de vocês por onde vocês passaram. Quantos creem que você pode fazer isso? Eu sei que aqui tem pessoas que estão servindo o ministério, tem outras que estão vindo para a igreja apenas. Mas eu quero do fundo do meu coração dizer para vocês que a obra que o Senhor tem para nós nesse tempo, Ele vai contar sim com aqueles que cantam, dão mortal, voam. Mas o Senhor tem uma obra específica para cada um de nós. Aleluia. Eu queria falar sobre a importância de fazer a diferença. A importância de fazer a diferença. Meus irmãos, cada um de nós carrega uma chama no nosso coração, no nosso espírito. E o nosso erro é olhar sempre para a chama do outro irmão e achar que a dele vai causar mais impacto e que a minha é insignificante. Lá no fundo, as pessoas sempre querem deixar algo que influencie. Lá no fundo, as pessoas sempre querem deixar algo que determine um lugar onde elas passaram, mesmo após elas terem partido. Eu acho que todo pai, toda mãe já fez essa pergunta: como é que vão lembrar de mim? O que é que eu tenho deixado? Todo líder já se fez essa pergunta. E quando eu não estiver mais à frente dessa liderança, como é que vão lembrar de mim? Todo pastor já se fez essa pergunta. Se não fez, precisa fazer. O sonoplasta tem que fazer essa pergunta. O irmão da portaria tem que fazer essa pergunta. E quando eu não estiver aqui, o que eu deixei? Quais foram os alicerces que eu deixei neste lugar? Quais foram os fundamentos que eu deixei neste lugar? E mais do que isso, nós precisamos nos perguntar o que nós temos deixado dentro das pessoas. O que é que eu e você temos deixado dentro das pessoas? Qual é a marca que nós temos deixado impressa no coração das pessoas? Quantas vidas estão sendo tocadas pela mensagem que eu carrego? Qual tem sido o diferencial do nosso ministério? E quando a gente fala em diferencial, a gente já pensa em algo extraordinário. Eu já fiz muita coisa na igreja. Já fui do grupo de dança. Tinha um hip hop na igreja. Hip hop de crente, sabia? Isso tem umas décadas já, uns 20 anos. Eu já fui do hip hop da igreja. A gente chegava aqui na beira do altar e dava um mortal. Já fui do teatro. Eu acho que todo mundo que está um tempo na igreja já participou de quase tudo. Pasmem, até do louvor já participei. Mas infelizmente a igreja não acredita no meu chamado para cantor, gente. Sempre que eu começo a cantar, as pessoas parece que começam a ir embora. Mas todos nós já fizemos tantas coisas dentro da casa do Senhor. Se a gente parar para pensar, né, você deve estar passando um filme na tua cabeça. A quantidade de ministérios que você já serviu. E eu te pergunto, será que isso foi... Baixa só um pouco no retorno para mim, o fundo, por favor. Será que isso tudo foi em vão? Será que isso não adiantou de nada? Eu não creio nisso, meus irmãos. Eu creio que as pequenas coisas que a gente tem feito, elas têm contribuído e precisam contribuir para a obra extraordinária que o Senhor Jesus Cristo
tem na vida de cada um de nós. Você crê nisso? Então eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem deixado nas pessoas? Qual é a marca que a gente tem deixado impresso nas pessoas? Se eu for perguntar o que cada um de nós já fez, já passou, com certeza foi muita coisa. Os cursos da igreja de crescimento, de ensino, congressos, conferências. De quantas coisas eu e você já participamos? Mas tudo isso no final precisa se converter. Todos. A gente precisa melhorar os voluntários. Ganhe almas para Jesus, você terá mais voluntários. Melhorar as finanças. Parece que existe um desnível lá no Maranhão com relação aos homens e às mulheres. Segunda, nós estamos tendo oração todos os dias na igreja. Segunda, um dia desse da semana passada, nós estávamos na oração e tinha uns 20 homens na sala. E eu digo, uau, esse avivamento, aleluia, agora as mulheres perderam. Mas quando a gente saiu da sala e foi para o templo onde as mulheres estavam orando, eu fiquei envergonhado. Eu acho que tinha umas 100 mulheres. No dia que eu mais vi homem, as mulheres disseram assim, bora humilhar. Você sabia que é importante a gente se perguntar se nós estamos no lugar certo e na hora certa nesse tempo? É importante eu me perguntar, será que eu estou no lugar certo e na hora certa? Tem um homem chamado André Bonar, ganhador de almas. A biografia dele diz que ele estava deitado em um leito, em uma sacada, e ele ouvia as pessoas passarem, como ontem. Vocês viram? Que terrível, na hora do culto o pessoal passou com um som alto. E ele estava olhando aquele pessoal passando para as boates, os jovens, caminhando de um lado para o outro. E ele, vendo aquilo, e a biografia dele diz que ele olhava para os bares da sacada e tudo lotado, os jovens passando. E ele orava ao Senhor dizendo, eles estão perdidos, Senhor. Eles estão perdidos. Meus irmãos, existe uma multidão de perdidos, que se eu e você decidimos exercer o chamado que Deus colocou no espírito de cada um de nós, eu quero dizer para vocês que esse mundo nunca mais será o mesmo. Se essa igreja decidir exercer a relevância que ela tem, e olhar para os perdidos como perdidos. Esses dias eu estava na igreja e o pessoal entrando, mas eu fui para a porta, o Espírito Santo me levou à porta, e eu comecei a ver, a cada 2 que entravam na igreja, 10 passavam na rua. A igreja nem tem capacidade para colocar aquele tanto de gente. Mas eu na porta da igreja, o pessoal chegando animado, e eu tive um momento assim de crise. Eu digo, meu Deus, está errada essa proporção. Essa proporção ainda está errada. Como é que está passando 10 para todos os lugares, gente de todo jeito? A proporção dos que entram ainda não se compara com a proporção dos que passam direto. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Talvez aqui no Pará não seja essa realidade, eu estou falando do Maranhão. Mas se bem que eu creio que onde tiver gente nessa terra, tem sido essa realidade. Finney, um dos maiores escritores e um dos avivalistas também, certa vez ele disse, a maior necessidade que a nossa geração precisa é de poder do alto. Eu tenho gastado a minha vida, o meu ministério, voltado para ganhar almas, para tentar ser uma igreja relevante. Mas eu aprendi uma coisa, meus irmãos, não é sobre o que você vai levar daqui. Cristianismo não é sobre o que você vai levar, é sobre o que você está deixando. Eu quero juntar, pastor. Eu quero ser o que mais estudou, eu quero ser o teólogo da igreja, eu quero ser o músico que domina todas as técnicas. Você viu o pastor Daniel? Ele ministrou na igreja lá e ele fez essa mesma coisa, né? Canta aqui, aí larga e vai para a gaita.
Eu quero dominar todos os instrumentos. Eu quero ser aquele que prega de forma eloquente. Mas eu quero te falar que não é sobre o que você leva daqui. É sobre o que a gente está deixando no coração das pessoas. É como uma viagem. A gente precisa se perguntar o que a gente tem deixado e não o que a gente está levando. O que é que nós estamos deixando para essa geração? Qual é o legado que a gente está deixando? Qual é a marca que a gente está deixando? E talvez enquanto eu falo isso, alguns começam a entrar em crise. Ah, pastor, a única coisa que eu faço é abrir a porta da igreja. A única coisa que eu faço é organizar a escala. Deixa eu te falar uma coisa. Todo cristão nessa terra que tem a sua vida debaixo do céu, ele querendo ou não vai deixar pelo menos 3 coisas. Eu sei disso. É por isso que eu tenho vivido meus dias como se não houvesse amanhã. É por isso que eu tenho dito sim para o Senhor. É por isso que eu tenho tentado dizer para Deus que não existe tempo ruim. Independente das circunstâncias, independente da tribulação, eu tenho dito para o Senhor não tem tempo ruim, porque eu sei que o relógio do Senhor, esse relógio que a gente usa, ele tem uma bateria. Ele pode acabar a qualquer momento e deixar de marcar o tempo, mas o relógio do Senhor não para, meus irmãos. Enquanto nós estamos aqui, tem vidas sendo ceifadas, tem pessoas indo para o inferno. E eu preciso me perguntar todos os dias quando eu acordo: o que eu tenho deixado? De janeiro até aqui, quantas vidas foram alcançadas, tocadas por causa do meu ministério? E dessas 3 coisas que a gente pode deixar como igreja, uma delas é as lembranças. Meus irmãos, eu me recuso a ser um cristão que alguém apenas lembre de mim. Ei, o pastor Lucas, lembrei, deixa pra lá. Todos nós vamos deixar lembranças. As pessoas quando morrer vão deixar lembranças. Lembra do fulano? Lembro. Pois é, morreu. Você sabia que você vai morrer? Pastor, Se tiver alguém imortal aqui, bota a mão na minha cabeça. Nós vamos partir dessa terra. E todos nós vamos deixar lembranças, com certeza. Mas será que apenas lembranças? Será que a única coisa que eu vou deixar é lembranças? Mas alguns vão deixar troféus também. Se puder baixar mais um pouco, eu acho que ainda está alto. Está aqui, evangelista fulano de tal, pregou tanto nessa igreja que ganhou o troféu de pregador do ano. A irmã Maria fez o máximo que ela pôde no ministério infantil. Então esse aqui é o troféu da irmã que mais serviu as crianças. Quantas pessoas... Eu tinha uma vontade de colocar meus certificados no meu gabinete. Um dia o Espírito Santo disse: não coloca. Eu disse: mas Senhor, eu acho tão bonito. Quando eu entro num consultório médico e tem 300 mil certificados, aquilo passa um ar de autoridade. E o Espírito Santo diz: não coloca. E eu falei: mas eu não conquistei, eu não avancei, eu estou guardando meus certificados. E ele disse: o que você vai deixar é dentro das pessoas. Eu não senti paz em colocar, porque o Senhor me disse que o que eu ia deixar era dentro das pessoas, não era numa parede. Meus irmãos, eu me recuso a ser um cristão que vai deixar apenas troféus. O pastor Daniel falou da geração de futebol ontem. Esse pessoal da medalha, deixa eu te falar uma coisa: na próxima Olimpíada vão estar esquecidos. Eu não lembrava o nome de ninguém que ganhou medalha na última Olimpíada. Ninguém. Mas está lá os troféus. Vá na sua escola, vá lá na secretaria, uma pilha de troféus. Mas será que é só isso? Viver de um passado onde um dia eu ganhei um troféu e deixei aquele troféu? Será que nós seremos cristãos que vamos olhar para trás e dizer: olha,
na gincana bíblica de 1900 e tarará, a nossa igreja, a nossa equipe foi a que mais arrecadou dinheiro para comprar comida, e esse é o nosso troféu. Eu não quero ser um cristão que eu vou deixar apenas lembrança. Lembra do pastor Lucas que veio em Terra Alta? Lembra que ele ganhou esse título? Eu prefiro crer que nós, irmãos, precisamos esperar do Senhor viver uma vida tão extraordinária como cristãos, para deixar a terceira e última coisa aqui, que é um legado. Diga comigo, um legado. E eu falei ontem que herança é o que os pais deixam para os filhos. Uma rapadura. Conhece rapadura? Olha esse celular, meu pai deixou para mim. Esse jumento, meu pai deixou. Já deixou com o arreio, com a sela, com tudo. Aquele pedaço de terra, meu pai deixou. Herança é o que fica para. Legado é o que fica dentro. Algumas pessoas, seus pais, não deixaram nada de bens materiais, mas deixaram valores que vão nortear a sua vida até que você parta dessa terra. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O que Jesus deixou dentro de nós, meus irmãos? Legado fala disso. Algo que nunca deixará de causar impacto dentro das nossas vidas. Legado é algo que vai gritar, que vai ecoar. Quando alguém te vê, isso vai falar mais do que a tua própria pregação. Isso vai falar mais do que a tua própria frase que esteja na tua camisa. Legado é o eco do nosso espírito. E tem algumas pessoas na Bíblia que deixaram um legado. Eu falei ontem de Gênesis 1 a Gênesis 6, quando Deus olha com contemplação para a terra em 1:31, dizendo: uau, tudo que eu fiz é muito bom. Mas em Gênesis 6 Deus olha e diz: eu me arrependo de ter criado, vou destruir. Mas tem um homem que aparece lá e faz Deus dizer: calma, pera lá. O anjo já está abrindo a comporta da aeronave de Deus para lançar a bomba. Tem sempre aqueles amostradinhos, né? Deus diz: vou destruir. Já tem um anjo ali com a comporta aberta para lançar a bomba. E ele já está dizendo: autoriza Deus, autoriza Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus olha e vê Noé. Aí os anjos dizem: olha, tem um. Então eu imagino os céus anunciando isso. Você sabe que existe essa comunhão no céu, essa conversação no céu? Quando Deus cria o homem, Ele diz o quê? Façamos. Isso é plural. Então a Bíblia diz que dessa criação perfeita de Deus, até Deus decidir destruir, Ele olha. E tem um homem normal, comedor de açaí com peixe, meus irmãos. Fosse no Maranhão, ia dizer feijão com arroz. Que faz ele dizer para o anjo: ei, amostradinho que está com a mão no detonador, calma. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 7, por favor. Gênesis 7:1. Se o pessoal conseguir projetar aqui, amém. Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Meus irmãos, você sabe o peso disso aqui? Estava falando para o irmão esses dias que o Senhor te dê a graça da garça, meu irmão. Você já viu a garça? Aquela ave branca, linda. É incrível, ela não se suja. Ela se alimenta nos mangues, nos pântanos, na lama, mas ela não se suja. Noé viveu na geração mais corrompida que existiu. Se você não está entendendo ainda, eu espero que o Espírito Santo revele ao teu coração o que Ele quer falar. A gente está vivendo tempos difíceis como igreja, sim ou não? Mas você ouviu Deus falando esses dias que vai destruir tudo, que está triste com a gente? Ele está
eu sei que alguns estão entristecendo o seu coração, mas como aqui não. Você sabe o que é Deus olhar para uma geração completamente perdida, mas a Bíblia diz no capítulo 6 que achou Deus graça a Noé. Meus irmãos, com Noé eu aprendo que uma pessoa pode fazer a diferença. Com Noé eu aprendo que uma pessoa pode fazer a diferença. Pastor, você não está entendendo, na minha casa só eu sou cristão. Yes! Quem disse que Deus fez avivamento com 1 milhão? Quem disse que Deus precisou de centenas de milhares para fazer a diferença? Aliás, se Deus precisar de milhões para fazer, Ele não é Deus. Se o homem pode fazer, você sabe qual é a diferença de milagre para coisas naturais? Enquanto o homem pode fazer, não é milagre. Gente, eu paguei um plano de saúde e consultei com o melhor médico. Isso é um milagre. Não, irmãos. Milagre é o melhor médico bater na tua porta, sem plano, e dizer assim: eu vim uma consulta aqui contigo. Noé viveu na geração mais corrompida que já existiu para aquela época. E a Bíblia diz que em Gênesis 6, Deus olha para ele e diz assim: ei, anjo da detonação, calma lá, tem um homem. Será que o Senhor olhar para dentro das nossas casas, da nossa família, para dentro da tua célula, o Senhor vai encontrar pessoas que estejam dispostas a caminhar no contrário da multidão? Será que nós temos um congresso chamado Correndo na Contramão? E há alguns anos a gente tem falado para os jovens, há mais de uma década, sobre ir na contramão do mundo, sobre viver para Cristo. E meus irmãos, acredite, é uma das coisas mais difíceis que tem, é viver na contramão desse mundo. Eu li a história do atentado de 11 de setembro de 2001. E o livro diz que as pessoas ficaram admiradas, porque os bombeiros tiravam as pessoas de dentro do prédio em chamas, colocavam em um lugar seguro e diziam: corram para salvar suas vidas. Só que eles voltavam para dentro do prédio em chamas para pegar mais gente. Você sabia que muitos daqueles bombeiros nunca mais voltaram, mas tiraram o máximo de vida daquele fogo? Qual é o legado que eu e você temos deixado? Pastor, eu estou no meio de uma geração corrompida. Você já viu algum mártir surgir do meio de uma igreja avivada? Você já viu Deus fazer a diferença na vida de um crente, no meio de um bocado de outros crentes que já estão vivendo o sobrenatural? Deus nos levanta do meio de uma geração corrompida. Deus nos usa do meio de uma família improvável. A marca que Deus deixou em nós, ela não depende de circunstância, meus irmãos. A voz que o Espírito soprou em nós, ela precisa ecoar mais alto do que a voz dos comícios políticos, do que a voz do som. É sobre não nos rendermos, é sobre não nos prostrarmos. Então, com Noé eu queria te dizer, uma pessoa só pode fazer a diferença. Tem um vídeo, talvez alguém já viu. Está tendo um evento, eu não sei qual é o nome daquilo, é aquelas espécies de rave. Está todo mundo deitado em um campo assim, milhares de pessoas. Eu poderia ter trazido esse vídeo aqui, eu acho aquele vídeo muito impactante. Acho que tem dezenas de milhares de pessoas deitado, vendo um espetáculo, deitado no gramado. Um homem se levanta e começa a dançar. E eu acho que as pessoas olham e imaginam, é louco. Eu acho que as pessoas olham e imaginam, será que ele não tem vergonha? Será que ele não sabe que está sendo ridículo? Mas ele continua. E continua. E continua. Irmãos, daqui a pouco, uma pessoa lá do canto olha para ele e levanta também. Aí começa. Daqui a pouco outra olha e diz: eu vou entrar nesse ritmo também. O final do vídeo é a multidão inteira se levantou e começou a dançar. O que é que a gente tem se preocupado? O que é que a gente tem se importado? A Bíblia narra que não fala com essas palavras,
Mas tudo indica que a construção da arca levou cerca de 100 anos. 100 longos anos. Eu não sei quanto tempo tem demorado a construção da tua arca, Jonas. Eu não sei quanto tempo tem demorado a construção da arca que o Senhor confiou a você. Mas eu quero dizer para vocês que cada martelada tem glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que cada tábua que a gente decide colocar no lugar, se foi sobre um comando de Deus, não importa se eu estou num lugar que nem chove nem tem água, se Deus disse para construir, eu vou a pregar tábua após tábua, prego após prego, até que Ele venha. Para ouvir do Senhor, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. A palavra justo no tempo de Noé, era uma palavra que tinha entrado em extinção. Mas Noé disse, eu quero restaurar essa palavra. Quais são as palavras que Deus vai restaurar do nosso meio nesse tempo, irmãos? Eu consegui casar virgem no meio de uma geração promíscua. No meio de umas maiores tentações, eu disse para o Senhor, eu vou ter um casamento que quando eu olhar para o meu namoro, eu possa dizer, Senhor Jesus, valeu a pena todos os dias, todos os não que eu dei para esse mundo. Qual tem sido o nível da nossa renúncia? Quantos nãos você tem dito, os solteiros aqui? Eu estava uma vez solteiro ainda em um retiro. Terminou aquele momento ali, uma moça se aproximou, sentou, começou a conversar. E eu digo, lá vem. E aí, Lucas, tudo bem? Uau, você é um jovem demais, doido por Jesus, né? Eu tinha feito um propósito, digo, Senhor, uma pessoa que não conseguir falar comigo sobre Jesus, mais do que eu mesmo, sozinho contigo, já vai tirando. E ela começou a conversar e eu comecei a falar da Bíblia. Falei da Bíblia, ela disse, legal, mas vamos conversar sobre outros assuntos, né? Eu digo, não, eu gosto de falar da Bíblia. Aí eu falei, ela disse, tudo isso não é no Velho Testamento? Eu digo, ela, não, pois vamos falar outras coisas. Eu digo, vamos falar do Novo então. Vamos falar do Novo Testamento então. Ah, tu só fala sobre essas coisas, apóstolo. Eu digo, não, eu falo sobre Jesus, eu nem cheguei em Jesus ainda. Ela levantou meio que tristonha, tipo assim, isso aí não vai rolar, e foi embora. Eu digo, é mais uma reprovada, Senhor Jesus. Quando eu conheci minha esposa, ela falava tanto de Jesus que eu é que queria dizer assim, não tem outro assunto? Será que não tem outro assunto? Eu não sei se você está disposto a deixar um legado para essa geração. Como é que a sua vida está sendo marcada nessa cidade? Do que as pessoas se lembrarão de você? A pessoa lá da escola, a pessoa lá do trabalho, ou o cristão com um chamado e um ministério relevante, capaz de causar um impacto por onde ele passou. Mas não tem só Noé. Sabe, irmãos, é sério o que eu vou falar para vocês. Eu aprendi a admirar as coisas simples do Evangelho. Eu não vou falar de ninguém grande aqui. Você já leu a história de Rebeca? Você já viu como é que Rebeca aparece na Bíblia? Uma cruzada evangelística. Ela era a maior pregadora, a que vinha de outro país. Não. A Bíblia diz que um homem decide mandar buscar uma esposa para o seu filho, para o seu rapazinho. E ele vai, o servo vai atrás dessa esposa. Olha a grande entrada de Rebeca, Gênesis 24, 19. Abra sua Bíblia aí, por favor. Gênesis 24, 19. Acabando ela de dar de beber, disse, tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despojar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Uau! Pastor, o que tem de mais nesse texto? Pois é, boa pergunta. Isso aqui é Rebeca, a Rebecona.
entrando na história da palavra de Deus. Qual é o legado de Rebeca? Servir com o melhor. Eu estou falando para pessoas normais aqui, amém? Eu não estou num congresso de pregadores, eu não estou num congresso de pastores, eu estou diante de uma igreja. O legado que Rebeca deixou foi: eu vou servir da melhor maneira possível. E ela entra para a genealogia, ela entra para a história com um legado simples: generosidade. Não precisa ser uma água vinda de Israel, do Jordão. Mas esse rapaz tem me servido desde quando eu cheguei aqui. Curiosamente, na hora que eu estou falando de Rebeca, meu irmão, eu vou... Você sabe que eu passei por uma desidratação. Não sei se você sabe, eu estou lutando contra uma desidratação aqui. Eu tenho ido mais no banheiro do que em qualquer outro lugar. Eu estou deixando de comer açaí. Eu vim para cá pensando em açaí, fritura. A coisa que eu mais preciso é de água. Ele tem trazido água para mim. Eu vou levar para o pastor. Não, tudo que eu estou precisando é de água esses dias aqui. Só disso, cara. Eu não estou precisando de açaí. É o que eu mais queria comer aqui. Falaram de caça, de tanta coisa. O que eu estou precisando é de água. Se você tentasse fazer uma coisa mirabolante para mim, talvez não ia ter feito. Você está me entendendo? Ele está trazendo água e é tudo que eu preciso me hidratar. Meu irmão, isso não é uma água qualquer, isso é uma água que vai... Dê uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. Deus abençoe, meu querido. Com esse nome até suspeito para falar. Rebeca entra na história da Bíblia como alguém que deu água para os camelos. Pastor, eu quero um ministério melhor que esse. Cuidado. Cuidado para você não deixar de dar glória para o Senhor. Como é que ela é escolhida esposa por dar água para os camelos? A gente tem olhado demais para aqueles que têm vivido coisas mirabolantes e tem esquecido que Deus está nos forjando em meio a coisas simples na nossa congregação local. O Senhor tem feito a diferença nas nossas vidas em meio às coisas simples que nós estamos vivendo. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Meus irmãos, por favor, entenda isso. Entenda isso. Eu estou cansado de pessoas que chegam e dizem: pastor, se a gente tivesse o telão. Pastor, se a gente tivesse isso. Meus irmãos, enquanto a gente não viver a excelência do que Deus deixou para nós com o que nós temos, quando as outras coisas chegarem, nós somos um candidato a nos desviarmos. Como estão me entendendo? Eita, eu só não dou carona para os irmãos porque o meu carro é um carro hatch simples, mas quando eu tiver um SW4, engana-te. Engana-te. Se o que você está agora não serve, o próximo não vai servir também. Essa Bíblia aqui eu uso para viajar. Ela é pequena. A Bíblia que eu ando no dia a dia é uma Bíblia da 3 dessa aqui, pesada aqui só. Se tivesse vindo de carro eu tinha trazido ela. Se eu tivesse uma Bíblia maior, com comentário. É a mesma palavra. Não, essa outra lá é um presente que eu ganhei. Ela está uns R$500. Alguém chegou e disse: pastor, essa minha Bíblia foi tão baratinha. Se eu tivesse uma Bíblia dessa sua, dá vontade de... Irmão, nenhuma Bíblia abre sozinho e lê para você não. Se nós começarmos a nos envolver em um nível de cristianismo, onde nós estamos e fazendo o que a gente está vivendo, esse mundo não será digno de nós. Eu tenho orado por uma geração da qual esse mundo não seja digno deles. Uma geração de cristãos nessa cidade em que esse mundo não será digno deles. Você pode me dizer amém? Você já viu o legado de Esté? Abra sua Bíblia em Esté capítulo 4, verso 16. Esté capítulo 4 e verso 16. Então disse Esté que respondesse a Mordecai: meu Deus. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim.
e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu morrer, morrerei. Meus irmãos, será que nós temos a convicção que essa mulher teve? Vão, junta o povo, começa a orar e jejuar. E é simples, se eu tiver que morrer, aleluia, eu vou morrer. Esté entra com o entendimento de que Deus tinha um propósito na sua vida. Viva ou morta, Deus tinha um propósito. Irmãos, diga comigo, o tempo está passando. Você já viu o legado de Davi? Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, verso 7. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o homem, talvez dos mais admirados da Bíblia. Ele não tinha a fisionomia, a estatura que o mundo esperava. Você já se olhou no espelho? Qual a sua altura? Qual a sua largura? E deixa eu te dizer, e se for justamente essa estatura que o Senhor quer usar para a glória dele nessa geração? A gente está acostumado a taxar os estereótipos das pessoas. Um pregador tem que ser assim, assado. Eu lembro de uma mulher que entrou na igreja. Eu assumi uma congregação com fazendo 25 anos de idade. Da maior loucura que eu já fiz. Mas eu não sou louco, louco é minha esposa que aceitou uma coisa dessa. Nós casamos e assumimos uma igreja. É uma coisa bem normal assim para quem quer ter o juízo. Eu era cabeludo, gente. Um cabelão bonito, grande. Pois é, o resto é história. Uma mulher então entra na igreja. Eu no ápice do meu... acabei de assumir a igreja. Ela me dá a paz do Senhor. E ela disse: cadê o pastor da igreja? Aí eu disse: eu vou dar uma volta atrás dele. Aí ela estava assim e eu dei uma volta nela. Eu digo: ô irmã, satisfação, pastor Lucas, o pastor dessa igreja. Ela fez aquele olhar de raio-x para mim. Você é o pastor da igreja? Eu digo: sou. Ela disse: pastor para mim é baixinho, barrigudo e careca. Pastor Raposo. Esse mundo tem uma imagem do cristão perfeito, sabia? Esse mundo tem uma imagem do cristão perfeito, de como ele é, de como ele fala. Agora você já parou para pensar como é que Deus vê o Lucas? Como é que Deus vê o João, a Maria? Irmãos, a história de Davi nos prova muitas coisas. Uma delas é que um profeta pode se equivocar. Ele entrou e disse: aquele dali tem um perfil certinho, vou tacar o óleo nele. E Deus disse: calma rapaz, tem outro. O profeta estava doido para ungir o que estava fazendo academia, doido para ungir o que mais se destacava na igreja. Mas não é sobre isso. Quando nós falamos de legado, você já olhou para a sua digital? Eu trabalhava numa profissão que eu perdi minha digital uma vez. Pense numa tribulação. Nada, no banco não aceitava mais. Na academia não aceitava mais. Eu digo: eu sou indigente agora. Mas aí eu estava frio na fé, eu me reconciliei. Deus restaurou minha identidade. Tem uma identidade ali, né, na conferência. Mas isso fala de algo ímpar, de algo único que cada um de nós temos. Algo que o próprio Deus colocou em nós. Esse é o legado de Davi. Não é como o de Gideão. Não era como o que ele esperava de outras pessoas. O de Davi é esse. Davi já é ungido, Deus dizendo assim: eu sou aquele que te chamo para vencer os obstáculos. Meus irmãos, Sócrates ensinou 40 anos. Eu fui o melhor aluno de
de filosofia, de sociologia do ensino médio na minha turma. Eu gostava demais de estudar isso. Só que eu queria estudar muito só para desmascarar, só para desmentir. Eles pensavam que é porque eu amava aquilo. Eu só estava tentando achar brecha para apresentar Jesus. Sócrates ensinou por 40 anos. Platão ensinou por 50 anos. Aristóteles teve um ministério de 30 anos de ensino. Uau, que relevância! Nada. Eu venho para a Bíblia. É isso que eu queria que meus professores entendessem. Eu venho para a Bíblia. Jesus ensinou 3 anos. 3 anos. Você já leu um livro de Jesus? A Bíblia diz que Jesus lia Isaías, mas você já leu um livro de Jesus? Não. Ele não escreveu o livro. Você viu a banda que Jesus tinha para louvar nas igrejas, nas conferências? Não. Por quê? Porque ele não tinha banda, Jesus não cantava. Mas pensa comigo, não são essas coisas que trazem holofotes? Todos esses filósofos que eu falei tinham poemas. Você já leu um poema de Jesus? Não. Ele não escreveu nenhum poema. Ah, meus irmãos. Contudo, nenhum desses homens que eu citei anteriormente marcou a história da humanidade como Jesus marcou. Jesus ensinou 3 anos e o mundo virou de cabeça para baixo. A diferença do meu rei é que ele vive. É que o mesmo que estava no coração dos apóstolos, dos profetas, está no meu coração hoje, agora. Uma característica daqueles que vão fazer a diferença é que eles precisam entender que a maior ferramenta deles não é a Bíblia, não é um iPad, não é um celular, não é um microfone. A maior ferramenta que Deus nos entregou é a nossa própria vida. A tua vida é a maior ferramenta que o Senhor vai usar para essa geração. Meus irmãos, tem pessoas que vivem atrás de um púlpito. Ah, eu preciso de um púlpito para pregar, para cantar. E tem pessoas que têm sido púlpitos vivos por onde elas passam. Tem sido púlpitos vivos por onde elas passam. Tem um rapaz aqui em Belém, amigo meu, formando em medicina. Ah, meus irmãos, você precisa conhecer o coração daquele rapaz no dia a dia. Junto com ele, a quantidade de vida de morador de rua que a gente ganhou. Tem muitos profissionais que eu não sei se vão prestar na medicina. Ele formou esses dias. Eu olhava para a foto da formatura dele, eu dizia: ah, Jesus, eu não sei os outros, mas eu sei o que o Senhor vai fazer através da vida desse rapaz. A gente fazia um encontro com Deus e ele saía e todo mundo dizia: cadê o Adão? Daqui a pouco vinha ele com uma multidão de mendigos e dizia: gente, eu não tenho dinheiro, bota nos grupos aí, faz uma vaquinha. Eu estou com 10 moradores de rua e eles têm que ir para o encontro com Deus. A gente tem um projeto chamado Café com Cristo, de evangelizar os moradores de rua lá na igreja. Não tem holofote, não tem aplauso, fedem, cheiram mal. Quase sempre tem de 10, tem 10. Me perdoe a expressão. Mas e aí? E aí? E se foi isso que Deus chamou? Se é isso que Ele quer, irmãos? Pastor, o que é que eu preciso? Será que você tem disposição? Eu acho que toda criatura na face da terra nasceu com disposição. Se eu tenho, você tem. Será que você tem submissão, ousadia? Nosso pastor presidente costuma dizer que todo cristão precisa passar no teste. Ser transparente, ser submisso, ser ensinável e ser tratável. Se nós passarmos no teste, sem dúvida nós deixaremos um legado. Irmãos, não é mais tempo de viver um amor por Jesus que me permite ser frio. Tem muitas esposas que, se perguntar 30 vezes para o marido: você me ama? Ele vai, em 1 hora ele vai responder: eu amo, amor, claro, tu sabe. Nós precisamos experimentar um nível de paixão novamente por Jesus. Eu faço muitos casamentos, muitos, tenho prazer nisso. Eu faço o curso de noivos para quem vai casar.
E uma das coisas que eu peço é não percam a paixão, não. A paixão é o que faz fazer loucuras. A paixão é o que faz a gente gritar no meio de uma quantidade de gente o quanto ama. Quantas vezes minha esposa, eu entrava na empresa lá, tinha mais de 50 pessoas no setor que ela trabalhava. Eu pegava um buquê e eu ia lá, entregava para ela, dava um beijo nela e eu dizia, eu te amo, gato. Só Deus sabe o tanto que eu estava me acabando de vergonha por dentro. Mas o nível de paixão meu por ela me fazia passar por cima de tudo isso. E fazer entender que não é sobre a exposição que eu estou sofrendo. É sobre o quanto o propósito que eu carrego grita dentro do meu espírito. Nós precisamos restaurar a paixão no nosso espírito, igreja. A paixão que vai nos fazer loucuras para o Senhor. A paixão que vai nos fazer ser ativos novamente. Pastor, eu estou esperando uma grande oportunidade para com isso. Noé surgiu na geração mais pecaminosa. Rebeca não foi para um concurso de Miss, de beleza, para aparecer, para finalmente arrumar um esposo. Ela aparece servindo. Davi não era o mais amostradinho da família, não era o cara pronto para a guerra. Meu Deus, irmãos, quantos exemplos eu precisaria trazer para vocês. Eu precisei cortar um bocado aqui que eu escrevi, porque eu tenho que chamar o Jonas, já aqui, acho que até passou do meu horário. Mas o que você precisa está na palavra de Deus. A herança que você precisa deixar, o legado que você precisa deixar está aqui. O Senhor já imprimiu do teu DNA, uma vez que você entregou sua vida para Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, eu não quero deixar só lembranças. Eu quero deixar um legado. O Evangelho não é uma história velha contada. O Evangelho é a história mais atual que existe. O Evangelho é a história de um Cristo que morreu para deixar dentro de nós aquilo que é mais precioso, que o inimigo não pode roubar. Nós não precisamos ser os melhores, nós precisamos fazer o que pode ser feito agora. Você não precisa fazer o melhor, você tem que fazer aquilo que pode ser feito agora. No dia que você fizer aquilo que pode ser feito agora pela tua célula, pela tua igreja, os lugares melhores é questão de tempo para o Senhor fazer. Quantos estão me entendendo? Se coloque de pé, por favor. Eu queria chamar o ministério de louvor, por favor. Olha para a pessoa do seu lado. Pergunta assim para ela: você está tentando fazer o melhor? Ou você está fazendo aquilo que é possível ser feito agora? Quem é líder aqui nessa igreja? Quem é líder? Corre aqui na frente rapidinho. Eu digo corre, mas não precisa ser correndo não. Pode vir caminhando, é moda de falar. Os líderes. Irmãos, eu chamo minha liderança lá de companheiros de jornada. Não, vira para eles. Eu quero mostrar vocês para a igreja. É assim. Líder, quem é líder aqui nessa igreja? Irmãos, eu não preciso ser profeta para dizer para vocês, essa liderança não é a melhor que existe, sabia? É. Falha. Vocês têm uma liderança falha aqui na frente. Ah, meus irmãos. Mas a gente precisa entender que se nós exercermos dentro de nós aquilo que o Senhor Jesus Cristo pediu que exercêssemos, essa igreja nunca mais será a mesma. Se eu perguntar para vocês, eles são a melhor liderança do Brasil e do mundo? Talvez alguns digam não. Mas eu quero reconhecer que eles foram corajosos em dizer sim para o Senhor Jesus, em dizer sim para o chamado do Senhor na vida deles, em dizer sim para a obra que o Senhor Jesus Cristo tem na vida deles. Talvez você olhe para o seu líder, para a sua líder, e veja uma pessoa limitada. Mas eu sirvo a um Jesus que não diz, procura o mais malhado, procura o mais forte, procura a mulher que vai estar num concurso, procura o homem que vai estar andando no sobrenatural. Eu sirvo a um Jesus que levantou pessoas simples, limitadas, que às vezes estão lidando com a doença, mas estão orando pela tua cura.
que às vezes estão lidando com problemas familiares, mas estão aconselhando a tua família a não desistir. Que às vezes estão com problemas dentro da própria casa, mas estão dizendo para você, não desista. E talvez essa aqui não é a melhor liderança do mundo, mas é a liderança que o Senhor constituiu nesse tempo aqui neste lugar. E vocês agora olhem aqui para mim, líderes. Eu quero dizer para vocês que são vocês. São vocês. Ah, Senhor, envia alguém. E Deus diz, eu já enviei. Capacita alguém, o Senhor disse, eu já capacitei. Eu não quero ouvir história de homens que estão no avião e pregando de cima do avião, porque meus irmãos, eles estão alcançando o que eles estão alcançando. Eu quero saber se a liderança dessa igreja está fazendo tudo aquilo que é possível nesse tempo. Eu quero dizer para vocês que eu admiro vocês pela renúncia, pela decisão de permanecer firme. Eu disse esses dias para a igreja, você sabe o que é um líder? Se você soubesse o que é um líder, você nunca mais questionaria sua liderança. As pessoas olham para um líder como alguém que não tem nada o que fazer, que tem dinheiro sobrando, que tem casa própria, que tem carro próprio, que não tem nenhum pecado. E eu digo, isso não é um líder. Um líder é alguém que, da mesma forma que você, tem desafios, lutas, problemas, mas dia após dia diz não para essas coisas, por causa da obra, por causa do legado que eles têm carregado. Eu quero dizer para essa igreja, honrem seus líderes. Aquilo que você honra, você recebe. Aquilo que você honra, você atrai. Eu quero dizer para vocês, líderes, não retrocedam. Pastor, eu ainda não vi recompensa. Algumas coisas são assim, não são para essa terra, sabia? Mas quando Jesus disse, aí você me conheceu como? Tem coisas que são para essa terra, tem outras que são galardão. O que vocês têm feito, com certeza está deixando algo com peso de glória eterna, amém? Senhor Jesus, eu quero apresentar os teus filhos aqui na frente, eu quero apresentar a tua igreja. Meu Deus, e eu quero te pedir no nome poderoso de Jesus. Ah, Jesus, acha nessa geração, aqui nessa igreja, acha no meio de nós, homens e mulheres que estejam dispostos a não abrir mão do legado que o Senhor tem para cada um delas. Eu oro por uma igreja relevante, não só para esse bairro, não só para essa cidade, mas para o estado do Pará. Eu oro para os pastores que estão se levantar neste lugar. Eu oro por esses homens e mulheres que estão como líderes, mas também pela igreja do Senhor aqui presente. Aqui estão os Noé, as Rebeca, os Estés, Davi e tantos outros. E eu declaro, Senhor, vacina contra a desistência. Nos vacina contra a desistência, Senhor. Nos vacina contra a desistência, Jesus. Nós não somos do que largam o arado. Nós não somos dos que olham para trás. Nós não somos, Jesus. Batiza-nos com ousadia. Batiza-nos com ousadia, Senhor. Até que o Senhor venha, nós vamos clamar, nós vamos gritar, nós vamos anunciar o teu nome, Jesus. Foi tu quem pusestes um chamado no nosso espírito. Está disposto a subir o monte do Senhor. Quem não terá medo de olhar a sua face? Essa é a geração dos que buscam tua face. Essa é a geração
dos que habitarão no monte de Sião. Essa é a geração dos que buscam tua face. Essa é a geração dos que habitarão no monte de Sião. Com mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro, e com mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro, e com a boca só falam a verdade. Quem está disposto a subir o monte do Senhor? Quem não terá medo de olhar a sua face? Sim, essa é a geração dos que buscam tua face. Essa é a geração dos que habitarão no monte de Sião. Essa é a geração dos que buscam tua face. Sim, essa é a geração dos que habitarão no monte de Sião. Com mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro, que não entregam a uma falsidade. Com mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro, e com a boca só falam a verdade. Estamos subindo a montanha pra encontrar a sua face. A chama não vai apagar. Estamos subindo a montanha pra encontrar a sua face. A chama não vai apagar. E se levantem aqueles que estão dispostos ao clamor. Quem subir ao monte? Quem subir ao monte? E se levantem aqueles que estão dispostos ao clamor. Quem subir ao monte? Quem subir ao Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. Nós exaltamos o Senhor, meu Deus. Espírito Santo de Deus, gera isso no nosso meio, gera isso no nosso coração, Senhor Jesus. Gera isso, Senhor, no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos sentir isso nessa manhã, irmãos. Sabe? Nós precisamos sentir essa renovação nessa manhã. Se você puder sentar só um pouco, você sente só um pouquinho. Mas fique tranquilo com quem está sentindo a presença de Deus. Queria que você sentasse só um pouco. Salmos 19, eu quero compartilhar esse salmo com você antes da gente finalizar. O Senhor, Ele vai romper barreiras dos corações duros aqui nessa manhã.
Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Salmos 19 diz: os céus declaram a glória de Deus. Na versão NVI, os céus declaram a glória de Deus. Você pode falar isso comigo? Os céus declaram a glória de Deus. Olha como esse texto é lindo, irmãos. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela outra noite, sem discursos nem palavras, nem se ouve a sua voz, mas a sua voz, ela ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, pelas palavras, pelas ordenanças do Senhor, por elas o teu servo é advertido. Há grandes recompensas em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro. Então serei íntegro. Diga assim comigo: então serei íntegro, inocente da grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. É interessante como o salmista ele inicia esse salmo dizendo que aquilo que nós olhamos, o final da tarde, o sol, as estrelas, a Bíblia diz que tudo isso existe, porque isso existe para proclamar a glória do Senhor. E eu tenho certeza aqui que em algum momento a gente gosta de ficar contemplando, assim, o final da tarde, a gente gosta de ficar contemplando as maravilhas que Deus fez. Contemplação, ela significa admiração, significa você fitar os seus olhos por longo tempo a algo, significa você ser encantado com a beleza das coisas. Isso é contemplar. Então, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para a lua, para quem é fã da lua, para quem olha para as estrelas e percebe que tudo isso é a glória de Deus, nós ficamos contemplando isso. E a Bíblia diz que isso daí existe para que nós possamos contemplar a glória de Deus. E um dia fala para o outro dia. É como se a segunda-feira falasse para a terça: vê como eu fui belo. Tu viu que a minha segunda-feira teve um pôr do sol maravilhoso. E um dia fala disso ao outro dia. Só que na verdade não é bem como assim, porque a Bíblia diz que é sem discurso, é sem palavras, é somente pela manifestação da beleza do Senhor. Um dia vai falando disso ao outro dia, um dia vai revelando isso ao outro dia, por causa da beleza do Senhor. E a contemplação, quando nós contemplamos algo, nós temos uma tendência de se tornar parecido com aquilo. Porque diz o salmista que quando você contempla, você se torna semelhante.
contemplação em nós, ela vai gerar uma responsabilidade. Diga comigo, contemplação, ela gera responsabilidade. Porque a palavra de Deus aqui, nesse texto, diz que as obras das mãos do Senhor, elas existem ali para que possamos contemplá-las. Só que Deus, Ele não fez aquilo só para que a gente possa contemplar e dizer assim: ah, o dia é belo, ah, a noite é maravilhosa. Mas a Bíblia diz que Ele se revela através dessa beleza, por trás daquilo que Ele criou. Deus, Ele quer se revelar para que possamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu sei que é muito agradável a gente olhar para as coisas do dia, da noite, e ficar encantado com isso, e ficar fascinado com isso. Só que esse não é o propósito final. Eu vou te mostrar que esse não é o propósito final. O salmista aqui, ele fala de pelo menos cinco pontos aqui, 5 coisas aqui que eu acho interessante. Primeiro, ele fala sobre a contemplação. E quando ele diz que os céus declaram a obra de Deus, os céus declaram a glória de Deus, no versículo 6 ele ainda continua falando sobre essa contemplação, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. E ele diz: sai de uma extremidade. O que é que sai de uma extremidade? A Bíblia diz que é o sol, que ele sai de uma extremidade à outra. Ele sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Só que no verso 7 ele diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Parece que ele fala de uma coisa que não tem muito sentido. Ele está falando aqui de contemplação. De repente ele para de falar sobre contemplação e ele diz que a lei do Senhor, ela revigora a alma. Como assim? É porque quando o salmista ele escreve esse salmo, ele está contemplando a Deus, contemplando os céus. E essa contemplação gerou nele o desejo de começar a sair daquela admiração e perceber que a lei do Senhor, ela está dentro de nós através dessa contemplação. Ele sai desse nível de contemplação e ele começa a observar algumas coisas já dentro de si. E a contemplação, ela precisa gerar isso em nós, irmãos, porque se a gente não contemplar com o propósito correto, a gente vai perder a recompensa do propósito. Tem muita gente que chegou comigo e disse: ah, isso aqui ficou maravilhoso, essa ornamentação ficou maravilhosa, isso aqui ficou muito belo. Só que deixa eu te falar, não é esse nível de contemplação aí que nós queremos ministrar. É a contemplação ao Senhor, é uma contemplação que transforma. Porque essas coisas vão acabar, até a conferência vai acabar, logo mais. Mas quando nós contemplamos o Senhor, a gente sai desse nível de admiração com as coisas que Ele fez e a gente começa a perceber a lei do Senhor. O salmista ele fala da contemplação e logo depois ele começa a dizer que a lei do Senhor ela revigora a alma. E é interessante que ele começa a falar da lei e depois da lei ele vai para o temor do Senhor. No versículo 9 ele fala do temor do Senhor. Parece que ele vai gradativamente saindo daquilo que ele está admirando e indo para si. Porque ele sai daquilo que ele está admirando, ele começa a pensar na palavra de Deus. Eu não sei se você é assim, mas é importante que a gente seja. Quando a gente olhar para a glória de Deus, quando a gente olhar para o final da tarde, para o pôr do sol, a gente comece a glorificar a Deus, porque aquela manifestação traz para nós um nível de admiração e um nível de devoção ao Senhor. Então ele começa a olhar e começa a admirar aquilo, e logo mais ele começa a pensar na palavra de Deus, ele começa a pensar na lei do Senhor, e da lei do Senhor ele traz o temor do Senhor para si. Ele diz que o temor do Senhor é puro, ele dura para sempre. E depois ele pergunta assim: quem pode discernir seus próprios erros? Então ele sai desse nível de admiração e agora ele está fazendo uma autoanálise da sua vida. Será que a minha vida condiz com um Deus Santo que fez todas as coisas? Porque ele sai dessa admiração, ele começa a pensar na lei do Senhor. A lei do Senhor
faz com que ele comece a pensar no temor do Senhor. O temor do Senhor faz com que ele comece a se autoanalisar. Meu Deus, Deus é grandioso, Deus é belo. Esse sol manifesta a glória de Deus. Deus é um Deus santo. E aí ele começa a se analisar. E como é que está a minha vida? E como é que eu estou diante da santidade do Senhor? Quem é que pode discernir os próprios erros? E por fim ele fala assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Por fim ele fala sobre a meditação. Todos nós, quando contemplamos algo, o final disso é a meditação. A contemplação, irmãos, ela gera meditação. Quando a gente contempla algo, a gente já fica pensando como que foi feito isso. Quando eu era criança, eu aprendi a colocar barquinhos de madeira dentro de uma garrafa de vidro. Não sei se vocês já viram isso. E quando eu saía para vender, eu lembro até hoje, eu sempre fui dema de empreendedor. Eu saía para vender, era R$20. Aí as pessoas falavam assim: mas onde tu cortou a boca? Eu falei: não cortei. Mas não cabe aqui dentro. Eu falei: eu coloquei peça por peça. Então quando a gente admira algo, isso gera uma meditação. A gente começa a meditar como que isso aconteceu. E essa meditação, ela vai gerar em nós duas coisas. Quando a gente medita nas coisas de Deus, a gente faz essa sequência de Davi, trazendo daquilo que eu estou olhando por todos os lados. E quando eu trago para a minha vida, quando eu penso no temor do Senhor, isso começa a me gerar temor. Quando eu começo a fazer uma autoanálise da minha vida, quando eu começo a pensar e meditar nisso, quando eu começo a olhar para a santidade do Senhor e percebo que, como disse Daniel aqui, eu habito num povo de lábios impuros, então eu preciso ser tocado pelo Senhor. Quando eu medito dessa forma, essa meditação, ela vai gerar em mim transformação. Então, a contemplação, ela gera meditação, e a meditação, ela gera transformação ou ela gera deformação. Porque quem contempla essas coisas e se acostuma com isso, não foi transformado, foi deformado. Quem contempla as coisas de Deus, quem contempla as maravilhas de Deus, quem contempla o mover do Senhor, mas ele não medita o quanto ele precisa mudar em sua vida, ao invés dele ser transformado, ele está sendo deformado. A nossa caminhada cristã, irmãos, ela vai gerar em nós duas coisas. Não existe três coisas, eu posso te garantir isso. Ou ela vai gerar em nós transformação, ou ela vai gerar em nós deformação. E é por isso que a contemplação, ela gera responsabilidades. Porque quando eu contemplo o Senhor, não é somente para me ficar maravilhado com a obra do Senhor, mas é para que eu também consiga meditar naquilo que eu estou fazendo, na minha conduta como cristão, a ponto de eu dizer: eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado à imagem e semelhança do Senhor. E todos nós, com os rostos desvendados, nós contemplamos a glória de Deus e somos deformados? Não, nós somos transformados de glória em glória. A imagem de quem? A imagem nossa? Não, a imagem de Jesus. Por isso que a contemplação, meus irmãos, aqui é bom de pregar, a contemplação, ela gera responsabilidade em nós. Se eu estou contemplando, mas eu não estou sendo transformado, é porque eu estou sendo deformado. E a minha pergunta para você: você está sendo transformado dia após dia, mês após mês, ano após ano, ou você está sendo deformado com o tempo? Porque só vai existir esses dois caminhos. A contemplação, ela vai gerar em mim transformação ou deformação. Ah não, eu não melhorei, mas também não piorei. Piorou. Quem não melhora, piora, irmãos. Porque o tempo, ele exige que a gente melhore. Quer que eu te mostre isso na Bíblia? Pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, diz o autor de Hebreus. Então o tempo exige algo.
Sim ou não? Quando o autor de Hebreus diz, pelo tempo decorrido, você já precisava ser mestre, ele está dizendo que você não está sendo, você não está condizendo com a transformação que eu preparei para você, proporcional ao tempo que você caminha com Cristo. Por isso a contemplação, ela deve gerar em mim transformação. E se ela não gerar em mim transformação, ela vai gerar em mim deformação. Muitas vezes a gente quer burlar, a gente quer fazer uma lei de troca com o Senhor, achando que nós estamos sendo transformados através do serviço. E o serviço não nos transforma, irmãos. O serviço ele não nos transforma, mas apesar de que Deus ele gera em nós o serviço. É importante que a gente trabalhe na obra do Senhor, mas isso não nos transforma. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, estava organizando uma conferência, e ela me disse assim: cara, faz 3 dias que eu nem pego na Bíblia. E ele ia ministrar na conferência. Irmãos, essa conferência para mim foi uma conferência diferente. Porque algumas coisas não estavam caminhando como eu queria. Mas eu conseguia tanto sentir uma paz dentro de mim, gerada por Cristo. E todas as manhãs, apesar de muitas vezes não ser um tempo longo, mas foi um tempo saudável que eu tive com o Senhor. E eu não ficava preocupado se algumas coisas não estavam prontas. E eu orava ao Senhor: meu Deus, Tu és o Deus do tempo. Nós finalizamos a ETEV aqui na quinta-feira. Na sexta-feira era a conferência. Eu falei: Deus, Tu és o Deus do tempo. Eu não vou sair sem antes me comunicar com o Senhor. Eu não saio de casa sem antes perceber que a lei do Senhor é agradável. Ela purifica a minha alma. Por isso eu preciso disso. E nós precisamos disso, irmãos. Quando a gente vê a história de Marta e Maria, a gente percebe que Marta, ela ficava tentando burlar as coisas, servindo ao Senhor, e ela perdeu a boa parte. A boa parte estava com Maria, que estava contemplando a Jesus, que estava contemplando, sabe, ouvindo aquilo que Jesus estava ministrando. Quando o serviço ele não é junto com contemplação, quando você serve, mas você não contempla, você tende a ser uma pessoa estressada. E o seu serviço ele é feito, mas ele é feito com estresse. Tudo que você faz na igreja é feito, mas é feito com estresse. Quem não contempla a Deus é uma pessoa crítica, uma pessoa frustrada. E muitas vezes são pessoas que amam os seus títulos, porque servem, porque faz alguma coisa. A única coisa que Maria queria era estar aos pés de Jesus, por causa da contemplação. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Perceba que o esforço aqui é para ser santo. O esforço aqui não é para pecar, é para ser santo. E tem muita gente se esforçando para não pecar. Deixa eu te falar. O teu esforço é para ter um relacionamento saudável com Deus. Se você se esforçar para ter um relacionamento saudável com Ele todos os dias, você vai perceber que você vai se santificando a cada dia. Porque enquanto a pessoa está se esforçando, sabe? Foi falado muito aqui sobre alguns pecados, né? Inclusive a pornografia. Enquanto você se esforça muito para não assistir isso, você percebe que você não consegue vencer. Mas se você se esforçar para ter um relacionamento saudável com Ele, você vai perceber que a vida de santidade com o Senhor, ela vai fluir através da contemplação. A essência da santidade não é a ausência de pecado, mas é um cultivo de um relacionamento saudável com Deus. E um aspecto desse relacionamento chama-se contemplação.
Então talvez você veio para essa conferência assim pensando: uau, contemplação, nós vamos falar muito sobre adoração, nós vamos falar muito sobre estar com os olhos fixos no Senhor. Mas a grande verdade, irmãos, que a contemplação, ela é um tema confrontativo, é um tema que nos confronta, porque se eu contemplo a Deus e eu não sou transformado, eu não estou me tornando a imagem e semelhança do meu Criador. Mas quando eu contemplo a Ele, quando eu volto os meus olhos para Ele, aquilo que está desorganizado no meu interior começa a se organizar. Quando eu deixo que Ele me transforme, aquilo que está desorganizado aqui dentro começa a se organizar, irmãos. Então deixa eu te falar, tem pessoas que não conseguem mais sentir a presença de Deus. E quem não consegue mais sentir a presença de Deus, sobra-lhe a triste tarefa de forçar um choro, de forçar alguma coisa. Porque você passou muito tempo contemplando, você não foi transformado. O tempo decorrido que era para você ser transformado, você não foi transformado à imagem de Cristo. E eu quero te falar nessa manhã, você precisa se preocupar com isso. Essas coisas precisam gerar em você um temor, como gerou no salmista quando ele começou a contemplar. Porque o salmista, quando ele começou a contemplar, isso começou a gerar um temor nele. Eu sirvo um Deus que é santo. E como que está a minha vida? Então não te acostuma a viver uma vida medíocre. Não te acostuma a viver uma vida apática, sem paixão diante do Senhor. Porque quanto mais você se costuma a viver assim, mais você vai sendo deformado. Ah, Jonas, mas o meu exterior, ele está normal. Eu me olho no espelho, eu sou a mesma pessoa. E às vezes eu me olho no espelho, eu me sinto até melhor, porque eu estou emagrecendo, porque eu estou fazendo academia, eu estou ficando mais bombado. Não é disso que eu estou falando. Não é dessa deformação que eu estou falando. A Bíblia fala do homem exterior, mas a Bíblia também fala do homem interior. E tem gente que está sendo deformado no seu interior, no seu caráter, onde deveria estar fluindo na imagem e semelhança do Criador. Está sendo deformado na imagem daquilo que ele contempla e daquilo que ele adora. Mas eu quero te falar que ainda dá tempo da gente reverter isso. Nessa manhã, você tem a oportunidade de buscar ao Senhor e de se entregar ao Senhor com o coração compungido, porque a única coisa que vai transformar você de um nível de apatia para um nível de devoção é um coração quebrantado e um coração contrito. E se você não tiver um coração quebrantado e um coração contrito, você sempre vai viver numa vida de apatia. Você sempre vai viver numa vida de deformação, ano após ano. E deixa eu te falar, algumas pessoas não estão nesse nível de deformação ano após ano. Estão décadas após décadas. Já se passou 10 anos, já se passaram 15 anos. E você continua sendo a mesma pessoa, sendo deformado de tempos em tempos. Quem não é transformado de glória em glória, é deformado de tempo em tempo. Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente ficar de pé. O que você prefere nessa manhã? Ser transformado ou você prefere ser deformado? A escolha é sua. Vamos ficar de pé. Então a gente vai fazer um momento aqui de adoração ao Senhor. E eu oro para que, assim como eu orei, irmãos, nesses dias. Irmãos, eu estava dormindo 3 da manhã e acordando 7. Conversava com o pastor, realmente ele estava preocupado comigo, o pastor Lucas. Jonas, eu estou preocupado contigo. Eu disse, não, pastor, estou tranquilo. Ontem tinha um abençoado lá com um som. Quem morava para a banda dali eu via, né? Aí no final começou a tocar música de igreja, não foi? Aí sabe o que eu estava fazendo uma hora dessa? Meditando. Deus me acordou.
quase que eu falei, não, Senhor, agora não. Como é que todos esses dias, o dia que eu vou dormir mais cedo é meia-noite, e eu acordo 5 da manhã, e eu estava lá meditando, e Deus falou, meu filho, Salmo 19, as pessoas precisam proclamar aquilo que eu fiz, mas elas precisam sair desse nível de admiração somente. Eu não fiz isso para que eles tirassem selfie, meu filho. Eu não fiz isso para que eles tirassem a foto do pôr do sol e colocassem nos seus status. Eu fiz isso para que eu pudesse me manifestar dentro deles. Eu fiz isso para que eles tivessem temor de mim. Foi por isso que eu fiz isso. Então nessa manhã, se você se identifica com essa palavra, nós queremos orar com você.